Olá, André. O André Ribeirinho Marques é médico psiquiatra, é sexólogo clínico, trabalha, de facto, nas áreas da consulta de sexologia clínica e de medicina sexual, quer no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, quer também no Hospital de Cascais. É ainda fellow da Sociedade Europeia de Medicina Sexual, enfim, palestrante em muitos workshops, simpósios, congressos, portanto, alguém muito experiente no que diz respeito aqui à medicina sexual. Seja muito bem-vindo Obrigado, às nossas obrigado, Pfizer Susana. Talks. André, eu começo se calhar por lhe perguntar quais é que são os mitos, os tabus com que se depara mais frequentemente na sua consulta, Bom, relacionados com a medicina sexual. claro. Bom, a sexualidade é um aspecto central e bastante complexo e multifacetado da vida de cada indivíduo e na sua interação com a sociedade no geral. E não é o caso que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca também numa das questões a serem abordadas do ponto de vista da saúde sexual, que tem implicações ao nível da saúde física e mental das pessoas. E quando falamos de tabus, falamos de normas que são condicionadas do ponto de vista do comportamento, neste caso sexual, a de serem restringidas e que habitualmente são moldadas por aspectos da sociedade como a cultura, como a religião, como a educação. Falar de sexo não é fácil e falar de sexo distinguindo de sexualidade. Quando nós falamos de sexo, falamos de uma relação sexual e de facto a sexualidade vai para além da simples experiência, simples, que já por si só é bastante complexa, de relação sexual, mas a sexualidade é algo que abrange outros componentes da nossa vida, do ponto de vista da nossa identidade, como nos identificamos, como relacionamos com os outros, dos aspectos da nossa afetividade e intimidade com os outros e, portanto, já que termos esta percepção de que sexo vai para além ou de que sexualidade e sexo não são a mesma coisa e que é importante falarmos de algo mais complexo e mais abrangente do que apenas a relação sexual, já por si só é gerado um tabu à volta disso, não é? Os genitais femininos são sujos, têm de ter muito cuidado, há um grande risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis, que se não tiverem cuidado poderão engravidar, e tudo isto é perpetuado num sentido de que a exploração do corpo é feita com pouco conhecimento, com vergonha, com sentimentos de culpa associados e, portanto, não se permitindo experienciar uma vivência sexual, um desenvolvimento de uma vivência sexual satisfatória a este nível. Pegando um bocadinho nesta questão da sexualidade feminina e abordando também para outro género, vem a questão da masturbação, não é? É outro dos tabus comuns que existem e do ponto de vista cultural e em muitos países, felizmente não no nosso, é visto como errado, como pecaminoso, como proibido até e alvo de injúrias pela prática de tal ato, que muitas pessoas com orientações sexuais homossexuais, bissexuais ou outro tipo de orientações sexuais vivem esta exploração com grande medo, com sentimento de discriminação, de culpa, de vergonha e com muita dificuldade em viver uma relação sexual ou uma vivência sexual satisfatória. Depois temos a questão também das parafilias, não é? Que são as parafilias, são os objetos de desejo sexual ditos atípicos, que podem ser variantes do normal e que dentro de uma relação a dois ou a mais que seja satisfatória e que seja consensual para ambos, podem ser exploradas, por exemplo, o BDSM ou o sadomasoquismo, de uma forma que seja consentida por ambos e que não haja risco para nenhum, as relações poliamorosas, o swing, tudo isto são práticas que podem ser vividas de uma forma plena pelo casal. E perguntam-lhe muito relativamente ao corpo feminino. Ainda lhe perguntam muito sobre se o ponto G existe, sobre Uhum. questões até relacionadas com a anatomia feminina ou nem por Normalmente as isso? pessoas até, na minha experiência pessoal, até quando vêm à consulta, vêm já com muitos dogmas e mais do que numa exploração, e se calhar muitas vezes acontece mais numa consulta com um médico de família Uhum. ou numa consulta com um psicólogo, quando vêm à consulta de sexologia em específico,
as questões até já há aqui já vêm mais centradas e com uma grande crença em situações que são de distorção, não é? Estas questões de que o que interessa para o homem o sexo é a performance, mas sim, o ponto G, e ainda há pouco tempo havia uma exposição também muito importante do ponto de vista da exploração, sexualidade feminina, que de facto também falava sobre esta questão, sobre o pouco conhecimento que nós temos e o recente conhecimento que nós temos sobre a anatomia genital feminina e sobre os órgãos de prazer, nomeadamente o clitóris. Encontra as mesmas questões relacionadas com a sexualidade atravessando diversas faixas etárias ou pode dizer que pode haver preocupações ou questões mais específicas, por exemplo, da população mais jovem, da população mais adulta, mais madura? Existem questões de género e questões de idade, não é? Algumas delas vão sendo perpetuadas ao longo da vida da pessoa porque nunca são desmistificadas e resolvidas, não é? E, portanto, são questões que se calhar poderiam, e qualquer uma delas pode ser em qualquer momento fazer sentido ser desmistificada. Algumas das questões mais comuns são que o sexo é sempre espontâneo e sem esforço, não é? E que surge e sabemos que, e padronizando, é mais habitual as mulheres terem um desejo sexual responsivo e os homens terem um desejo sexual mais imediato, mas nem sempre isto se verifica. E muitas vezes nas consultas nós de facto abordamos variações deste padrão estereotipado que temos, não é? Da mesma forma que é visto e acreditado que os homens têm sempre um desejo sexual muito ativo e as mulheres não o têm, não é? Têm uma diminuição do desejo. De que as pessoas na terceira idade não têm uma vida sexual ativa e que também não é verificado, e os casais que de facto não têm problemáticas neste aspecto conseguem manter uma vida sexual ativa ao longo da sua vida e com muita satisfação. E já que falámos dos tabus, dos mitos, como é que sente, de facto, qual é o impacto real que às vezes questões de desinformação, mitos não resolvidos, lá está, ideias pré-concebidas, distorcidas, que impacto é que pode ter, de facto, na vida das pessoas? Sim, o impacto pode ser de facto grande, não é? Na incapacidade destas pessoas e no receio de experienciarem uma sexualidade positiva, não é? E com estas experiências distorcidas de como é que deve ser vivida a relação sexual, o sexo, a sexualidade, acabam por ter experiências que para elas são decepcionantes, perpetuadoras de culpa, de vergonha, e acabando elas próprias por se retrair, ter uma vivência sexual e uma capacidade de se envolver sexualmente e afetivamente com as outras pessoas, e portanto são muitas vezes situações que são geradoras de ansiedade e que por esta desinformação podem levar a práticas sexuais não seguras, com riscos para a pessoa do ponto de vista aí sim das infecções sexuais, das gravidezes não desejadas, do ponto de vista do sexo não consentido e da violência sexual, e portanto um trabalho que tem de ser feito de facto em combate a este tabu e a estes tabus e a esta desinformação nesta área. Mensagens finais sobre como é que podemos, no fundo, melhorar, até de uma forma mais lata, como é que podemos melhorar a nossa experiência de sexualidade? Bom, eu acho que informação e comunicação são dois termos-chave, e quando nós não sabemos de facto procurar técnicos especializados ou profissionais de saúde, médicos de medicina geral e familiar ou especialistas desta área, profissionais de saúde que tenham de facto formação acreditada em tal, a comunicação dentro das famílias, sem vergonha, sem culpa, a não repressão, à exploração da sexualidade individual, não é? Estas questões relacionadas com a orientação sexual e identidade de género não são moda, são a exploração livre de uma sexualidade para a pessoa construir a sua identidade enquanto indivíduo adulto que se vai tornar, não é? E a sexualidade é um dos aspectos nucleares da nossa vida adulta, e se não for explorada e de uma forma livre, sem repressão e educada da forma correta, o indivíduo vai sempre sair um pouco deficitário no ponto de vista da construção da sua identidade. Portanto, acima de tudo, esta experienciação livre dentro de
de um lugar seguro e consentido, do ponto de vista da exploração das relações sexuais dos jovens, falando se calhar desta área, e que nada é errado se for permitido entre os dois e se for consentido entre os dois. Exatamente. Se calhar não é por acaso que identidade e sexualidade rimam, não é? Portanto, é mesmo assim. Olha, muito obrigada, André. Obrigado, Estamos muito gratos pela sua vinda aqui às Pfizer Talks. Até à próxima. Obrigada. Obrigado.